Olá, sou o professor Elias Medeiros e esta é a disciplina de tópicos de estatística. E a gente vai na nossa aula de número 8 agora conversar um pouquinho sobre o intervalo de confiança, sendo que na última aula a gente construiu o intervalo de confiança para a média populacional. Agora eu quero construir para proporção populacional, tá? Um exemplo muito comum desse tipo de conteúdo é quando um certo instituto de pesquisa faz uma coleta numa população, coleta, sei lá, dos 2.000 indivíduos, 2.000 eleitores, e aí pergunta, você tem preferência por qual? Você tem preferência por candidato A? Ele responde sim ou não. Então você tem a proporção de pessoas que são favoráveis a um certo candidato à presidência ou a prefeito. O problema é que você coleta-se a amostra de eleitores. Você quer concluir para a população, que de fato vai acontecer com a população dos eleitores. Então, para isso, você cria um intervalo de confiança para a proporção, tá? Ou para o percentual. Se você quiser transformar isso em percentual, não há problema. Então, a aula de hoje a gente vai ensinar como você constrói esse intervalo de confiança para proporção e não mais para média. Então, o problemazinho que a gente está aqui é que a gente coletou a fatura de preços de 2 anos, sendo que você já mora nessa residência durante 5 anos, por exemplo. E você quer saber a proporção de faturas acima de R$100. Tá? Vamos pensar que você tem esse problema. Quero saber na população qual a proporção de faturas cujo preço são superiores a R$100. Então, a gente vai simplesmente copiar, vamos colar lá no script do RStudio, tá? Aqui é da última aula, você abriu o RStudio, vai aparecer a última aula que a gente deu, você simplesmente vai pedir um novo script. A gente pediu um novo script, aqui eu vou colocar o preço da fatura, o mês, o ano, o consumo, a quantidade de dias em que o aparelho de ar-condicionado foi ligado, tá? E aí eu vou salvar no banco de dados chamado energia. Então percebam que eu não consigo identificar ainda qual a proporção de faturas acima de R$100, tá? Então esse é o nosso problema número 1, a gente saber vir aqui no banco de dados. Então você pode fazer isso manualmente, ó, você teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Você conta e vê quantas destas 24 apresentaram preços acima de R$100, aí você obtém a proporção. Então, a gente vai estar ensinando a você calcular isto, tá? Ó, uma funçãozinha simples é a table, tá? Então, você, por exemplo, table é uma tabela de frequência. E aí, o que acontece? Eu vou digitar energia, que é o banco de dados, e a fatura. E aí eu quero saber, construir uma tabela de frequência cuja variável é a fatura, porém com preços acima, então vou dar um espacinho para ficar mais elegante, acima de R$100, tá? E quando eu compilo, ó, true é que essa condição é verdadeira. Então eu tive 18 faturas acima de R$100 e 6 faturas que foram menores ou iguais a R$100. Lógico que no total eu tenho 24, né? Então se você fizer uma continha simples aqui, 18 sobre 24, você tem a proporção de faturas acima de R$100, 75%, ou 0,75 em número decimal. Uma outra opção de você calcular estas proporções aqui, se você tiver muitas informações, fica complicado a gente estar digitando isso aqui, ó. É você utilizar uma função também para calcular a proporção. Então eu vou chamar isso aqui de uma variável, tá? Eu vou dar o nome cross, você pode chamar, sei lá, boi, é o que você quiser chamar, tá? E vou copiar isso daqui, ó, a minha tabela de frequência de preços acima de R$100, ou não, e aí eu vou chamar de cross. Lógico, se eu imprimir cross, ele simplesmente vai imprimir o resultado da tabela. E aí eu quero criar uma proporção.
Para criar a proporção é da tabela e não da variável. Então, a gente usa uma função chamada prop.table, que ele calcula a proporção nessa tabela de frequência. E prop. Ali já dá a alternativa, prop.table, não da variável, mas não da variável principal, que é a energia a fatura, tá? Mas sim da tabela de frequência dessa variável principal, que a gente chamou ela de cross. Então, pulou. Então, compilo. E, ó, percebo true, é porque essa condição é verdadeira, maior do que R$100. Ele está falando que é 75%. Lógico que o número aqui é decimal, se você somar tem que obrigatoriamente dar 1. Então, a gente ensinou. E a gente já percebe que, ó, nesta amostra, 75% da amostra apresentaram valores superiores a R$100. Essa é a interpretação. 75% das 24 faturas apresentaram valores superiores a R$100. Mas como está a proporção destas faturas acima de R$100 na população dos últimos 5 anos que você reside nessa residência? Tá? Então esta é a brincadeira. Mas antes disso, vamos construir um gráfico para estas categorias, ser acima de 100 ou ser menor ou igual a R$100. Para isso, eu vou inserir no banco de dados a informação que quando a fatura for maior do que 100, ela fala é maior do que 100. Quando for menor ou igual a 100, fala é menor ou igual a 100. Então, você tem uma possibilidade que é utilizar a função if-else, tá? O pessoal da matemática ouve muito isso daqui, que é se isso acontece, se não, faça isso, tá? If é isso e else é se não. Então, se o banco de dados, a fatura, se a fatura for maior do que 100, eu quero que ele imprima maior. Lógico que se eu quero que ele imprima uma informação, um nome, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Maior do que 100. Se isso aqui acontecer, você fale que é maior do que 100. Se não, que é o else, fale que é menor ou igual, tá? Vou fazer esse símbolo do que 100. Então aí, ó, eu criei esta informação. Eu vou dar um nome para isso daqui, ó. Eu vou chamar uma variável, vou chamar classe, tá? Vamos ver aqui no HTML se eu chamei de classe, para quando vocês estiverem estudando, a gente está falando a mesma coisa, exatamente, tá? Vou chamar de classe, dar um nome para isto, classe recebe isto. Lógico, se eu imprimir a classe, a gente vai observar aqui exatamente isso daqui. Sim, mas eu quero acrescentar a classe no banco de dados de energia. Então, vamos aqui lá no início. Vamos aqui no início. O banco de dados, energia, simplesmente eu vou copiar, vou colar aqui na linha 32 e eu vou vir aqui, ó, vírgula, e vou acrescentar a variável classe. Então, essa é uma das formas de você acrescentar a variável no seu banco de dados. Existem outras, tá? Mas essa é a mais intuitiva. Lógico que se eu imprimir energia, perceba que eu imprimi, então vamos aqui lá no início para você entender como ficou certinho. Ó, a fatura maior do que 100, ó, ele falou maior do que 100. Vamos pegar um exemplo aqui que foi abaixo de R$100 para ver se está funcionando. Aqui, ó. A fatura em fevereiro de 2019 foi de R$ 95,23, então a variável classe é menor ou igual a 100. Então tá aí, a gente criou esta informação, tá? É uma outra possibilidade. Então, vamos fazer um gráfico de barras, tá? Eu vou simplesmente carregar o pacote, sempre assim. Se você fechou o RStudio e você vai abrir ele novamente, você sempre que abrir novamente o RStudio, você tem que carregar um pacote que você vai utilizar, nesse caso o ggplot2, tá?
Então vamos aqui brincar com isso daqui. A função a estrutura do gráfico é exatamente a mesma para qualquer tipo de gráfico. É ggplot. O banco de dados é energia, tá? Vírgula, AES, tá? Que são as variáveis, por exemplo, que eu vou colocar. Eu vou colocar no eixo X, é a minha variável, sem que a minha variável categórica, que eu chamei de classe, tá? Não é fatura, é a classe, que eu quero fazer gráfico para os valores que foram maiores e menores do que R$100. Então, eu vou chamar de classe, vírgula, vamos fazer só isso daqui, classe, preparei meu banco de dados, mas eu agora tenho que falar qual tipo de gráfico eu quero fazer, Geon underline bar. É um gráfico de barras, tá? Então, se eu pedir para compilar, simplesmente ele vai fazer, tá? Perfeito. Onde aqui é o peso, a altura desta barra é exatamente a frequência que ocorre de valores abaixo de R$100, que é igual a 6. Professor, e se eu quiser deixar bonitinho uma corzinha para cada barra? Simplesmente você vai copiar, tá? Você pode copiar, já que o gráfico está funcionando. E aqui, você pode colocar isto. Então, eu vou querer preencher cada coluna de acordo com cada categoria em cada classe. Então, fill, que é o argumento que preenche as cores. E aí eu quero que ele coloque uma cor para cada classe. Então eu vou digitar a palavra classe, tá? Então quando eu compilo, simplesmente ele vai gerar um gráfico de barras e cada categoria colocou uma corzinha diferente, fica um gráfico mais elegante. Lembrando, vamos digitar aqui o cross, isso daqui, a gente não pode esquecer disso, tá? Que é a proporção de valores acima de R$100, a quantidade, perdão, de valores acima de R$100 e a quantidade de valores abaixo ou iguais a R$100, tá? E agora a gente vai construir o intervalo de confiança para proporção, tá? A gente usa a função prop.test, então vamos dar um help aqui para a gente conhecer um pouquinho da função prop.test. E a gente vai compilar e ele vai abrir aqui, é muito parecido com a função de intervalo de confiança, tá? Onde vamos digitando aqui e aí, à medida que eu for entrando com estes argumentos, eu vou explicando cada um deles. Então, quando eu digito prop.test, quem é x? X é o sucesso. Você tem que definir na proporção. Quem lembra lá de distribuição binomial, é o seu sucesso. O meu sucesso é faturas serem acima de R$100. Aí eu te pergunto, quantas faturas foram acima de R$100, que é o seu sucesso? Na minha amostra eu tive 18 faturas, vírgula. Então eu vou dar um enter aqui para ficar um layout mais amigável. Bom, o N é sempre o tamanho da amostra. A sua amostra teve quantas faturas? 24. Só isso. A quantidade de sucesso e o tamanho da sua amostra. Tá? Por que 18? Porque eu tive 18 faturas que foram acima de R$100 e o meu sucesso é faturas acima de R$100. Então, a conclusão que eu vou tirar é a proporção de faturas acima de R$100. Perfeito? Vou compilar. Olha aí, que bacana. Percebam, aqui ele já dá a proporção na amostra, tá? 75% das faturas são acima de R$100. Ele solta um tanto de coisa aqui, um tanto de informação que, à medida que a gente vai ministrando os conteúdos, a gente vai falar de tudo isso daqui. O que significa isso? Mas, de momento, a gente só precisa dessa informação. Exatamente a ideia de interpretação é igual do teste para a média, sendo que agora eu tiro conclusões para a proporção populacional. Então, qual é a conclusão? Com uma confiança de 95%, a proporção populacional de faturas acima de R$100 encontra-se entre
aproximadamente, né, 53% a 89%. Era isso, tá? Intervalo de confiança para proporção é isto. Ah, professor, se eu não quero concluir com 95% de confiança, eu quero concluir com 99% de confiança. Simplesmente eu vou dar uma vírgula aqui e vou inserir um argumento que ele chama conf.level, que é o nível de confiança. Conf.level. Então, com a confiança de 99%, eu não digito 99, eu digito em número decimal, 0,99, e aí eu compilo. Então, com uma confiança de 99%, eu falo que a verdadeira proporção populacional de faturas acima de R$100 está entre 47% a 92% aproximadamente. Se você quiser trocar aqui por 90%, só basta colocar 0,90. Então, com 90% de confiança, a proporção populacional de faturas acima de R$100 encontra-se entre 56% e 88%. Então, esta é a nossa aula sobre intervalo de confiança para proporção. Até os próximos conteúdos.